Capítulo 63. Fantasmas de um tempo há muito morto. 20º dia da lua de sangue. Criador de rios, a oeste da fortaleza de Achiron, inverno, ano 3081 após a perdição. Calma, garota. Daine passou a mão pelo pescoço da égua baia que havia trazido do acampamento. A magnífica criatura o carregara pela noite e pela manhã sem grandes reclamações. À frente, a luz do sol nascente banhava as montanhas rolantes, brilhando na névoa da respiração de Daine, o inverno ainda mantendo seu domínio sobre o mundo. O cavalo parou no meio de uma clareira, bufando, com o rio à frente. Daine pousou a lança no colo e deu um tapinha no pescoço do animal. Deu um toque com os calcanhares e o cavalo seguiu em frente. O rio Maquerer tinha 3 pontos de travessia, onde a água era suficientemente rasa. Daine estava diante da travessia mais ao sul. O antigo forte ficava cerca de 1 milha da margem oposta, aninhado contra um bosque denso. Forte Lucaris, nomeado em homenagem ao grande general valtarano Alexin Lucaris. Foi aqui que Alexin lutou na Batalha do Rio Sangrento contra a invasão Carvosi, na Era da Honra, por volta do ano 1436 após a perdição. Dizia-se que as baixas Carvosi foram tão elevadas que foram necessários meses para remover os corpos, e o rio correu vermelho até Mirefal. A mãe de Daine lhe contará essa história 1000 vezes quando ele era menino. Alexin era conhecido como o maior líder militar da história de Valtara. Um homem que jamais perderá uma batalha. Nenhuma sequer. Os crânios de 3 grandes chifres ainda estavam pendurados nas paredes de Macideia, o lar ancestral da casa Lucaris, ao sul de Esquifel. Daine nunca vira uma dessas criaturas viva, mas os crânios eram quase tão compridos quanto ele, e os enormes chifres tinham o mesmo comprimento. Olhando fixamente para o rio, Daine se viu ansiando pelos dias em que sua mãe o deixava ficar acordado com Baren até altas horas da madrugada, com a lareira crepitando e sua voz forte narrando histórias sobre as antigas batalhas e generais de Valtara. Sua mãe sempre tivera um grande apreço pela história e pelo sangue derramado para alcançar o presente. Conhecer o passado permitia apreciar as dádivas recebidas, ou assim sua mãe sempre dizia. A Batalha do Rio Sangrento, as Ilhas Partidas, o Bosque Choroso, a Batalha das Lanças Quebradas, a queima de 1000 navios. Todas algumas das favoritas de Daine. Tudo isso aconteceu antes de ele próprio ter lutado uma batalha. Antes de ter realmente conhecido o som nauseante de ossos quebrando, ou o crepitar da pele queimando, ou o grito peculiar de um homem sendo devorado vivo. Ele ainda apreciava o gênio de mentes como a de Alexin, até mais do que antes. Mas agora sabia muito bem que não devia ansiar pela glória da batalha. A morte o encontraria de qualquer maneira, aonde quer que fosse, como sempre acontecia. Mas não havia nada de nobre em ver um homem se defecar com uma lança cravada na barriga. Nada de justo em caminhar com água até a cintura por um rio tingido de vermelho com sangue e cadáveres flutuando. Ele já estava perdido demais. Não havia boa ação no mundo que pudesse limpar suas mãos. Mas ele tiraria quantas vidas fossem necessárias para evitar que as mãos de seu filho carregassem as mesmas manchas. Seu filho. Uma ideia tão estranha. Em sua arrogância, ele pensara que compreenderá a dor que Alina sentirá quando seu filho lhe for atirado. Mas assim que Mera lhe contou sobre a criança que crescia em seu ventre, ele soube o quão enganado estivera. Aquela criança mal se formar, uma casca ainda não pronta para proteger a alma que ali habitava, e mesmo assim ele morreria por ela. Rastejaria por um campo de cacos de vidro, deixaria a carne ser queimada até os ossos, escureceria sua alma a ponto de até o vazio repelir. Tudo isso ele faria para proteger aquela criança. Uma criança que ainda não respirara, uma criança que, se lhe fosse tirada, ele se banharia em sangue para encontrar. Daine parou por um instante, deixando que os sons do rio se dissipassem em sua mente, uma breve paz, e então fez sinal para o cavalo atravessar. A água no ponto de travessia mal chegava aos joelhos do cavalo, em contraste com os trechos mais profundos onde o rio o teria engolido por inteiro. Ele conduziu o cavalo em uma caminhada lenta em direção ao forte, que agora jazia em ruínas. Os restos das muralhas de calcário eram úmidos, cinzentos e cobertos de trepadeiras. Torres cilíndricas cruzavam a muralha a cada curva, encimadas por ameias. A torre principal erguia-se a cerca de 30 metros de altura, com seções de pedra faltando onde haviam sido lascadas ao longo dos séculos. Conforme Daine se aproximava, podia ver os templos de Neron e Achiron através das brechas nas muralhas. Outrora, esses templos haviam sido revestidos com o mais fino mármore valtarano extraído perto de Ironcrek. Mas esse mármore fora muito tempo saqueado pela casa Coraclon e reaproveitado nos templos da fortaleza de Achiron. Só esse pensamento fez Daine ranger os dentes.
Templos eram coisas sagradas, e para uma grande casa valtarana profaná-los como tal era, para Daine, imperdoável. Mas os deuses, até então, não haviam julgado apropriado punir a casa Coraclon. Ele ficaria feliz em fazê-lo por eles. Se essa guerra algum dia terminasse, ele garantiria que o Forte Lucaris fosse restaurado ao que fora outrora, os templos reconstruídos e as muralhas reconstruídas. Daine desmontou e conduziu o cavalo por uma abertura na muralha, escalando pedaços de pedra cobertos de musgo que há muito haviam se incorporado à terra. Caminhou pela fortaleza em ruínas e parou na base do templo de Neron. A estátua do deus era uma das poucas coisas que permaneciam praticamente intactas. Faltava o braço esquerdo do marinheiro, um pedaço de sua bochecha. Daine amarrou o cavalo a um poste de pedra, depois ajoelhou-se na base da estátua, colocando sua lança no chão, com os olhos fechados. Neron, ele sussurrou, ajoelho-me diante de ti como um homem que não tem o direito de pedir nada a ninguém, muito menos a um deus. E, no entanto, aqui estou. Não me ajoelho aos pés de Achiron, pois não é força que preciso. É a orientação. Tu velaste por Valtara durante milênios, guiaste-nos a costas seguras quando as tempestades ameaçavam nos engolir por completo, impediste-nos de sermos aniquilados quando poderes maiores ruíram. E agora venho pedir-te um ato menor, muito abaixo de ti. Peço-te que protejas a minha família, que lhes mostres um caminho seguro através desta tempestade. Pagarei qualquer preço que exigires. Apenas os protejas, eu te imploro. Quando Daine terminou, inspirou profundamente, com um suspiro dolorido, e expirou lentamente, arrastando-se até ficar de pé. Os deuses raramente se envolviam com os acontecimentos menores dos homens. Mas, na remota possibilidade de o marinheiro estar ouvindo, Daine achou que valia a pena falar. Ele deixou o cavalo amarrado onde pastava, alimentando-se de tufos de grama que brotavam das fendas na pedra, e subiu até o topo da torre mais próxima que ele achava que não desabaria sobre ele. Lá em cima, sentou-se em um merlão, cruzou as pernas e apoiou a lança no colo. Daine enfiou a mão no bolso, deixando os dedos repousarem sobre a pedra lisa. O poder emanava dela mesmo naquele instante, chamando-o, exigindo que se abrisse a ele. Daine fechou os olhos e respirou fundo, ouvindo as batidas do próprio coração. Precisava provar a si mesmo que tinha força de vontade para resistir, que era forte o suficiente para fazer o que precisava ser feito. Ele não abandonaria Baren. Ele permaneceu assim por um bom tempo, com a pedra preciosa sussurrando no fundo de sua mente, até que finalmente afastou os dedos e abriu os olhos. Horas se passaram, sombras se curvando e se deslocando conforme o sol se movia pelo céu. O meio-dia acabará de passar quando Daine avistou a nuvem de poeira vindo em sua direção à distância. 10 cavaleiros aproximaram-se do forte pelo leste, diminuindo a velocidade à medida que se aproximavam. 7 deles vestiam as saias azul claras da casa Coraclon, com a lula Oranak bordada em suas couraças prateadas. Loren era fácil de identificar, com seus cabelos brancos curtos, sua armadura dourada e sua montaria coberta por uma barda azul e dourada. Os outros 3 usavam os mantos negros e as marcas dos magos de batalha de Loren, e o poder da centelha pulsava deles. Daine sorriu com isso. Suas táticas estavam funcionando, visto que os magos de batalha de Loria nem sequer se aproximavam dele sem que a centelha estivesse firmemente em suas mãos. Os cavaleiros pararam perto da base das muralhas do forte. Gritos ecoaram, e 4 dos que vestiam saias blindadas galoparam em direção ao rio, espalhando-se pelas margens. Daine observou por um instante, sentindo um pequeno prazer ao saber que poderia extinguir a vida de Loren num piscar de olhos, se assim o desejasse. Mas essa morte teria sido rápida demais. E se Loren morresse agora, Daine tinha certeza absoluta de que tudo o que encontraria do irmão seria um cadáver. Parecia-lhe a coisa certa a fazer. Anos atrás, Daine fora forçado a fugir para salvar sua família, e agora era obrigado a fazer exatamente o oposto. Ele tentará fugir, e tudo o que isso trouxera para sua casa era ruína. Ele não fugiria novamente. Eu poderia quebrar seu pescoço agora mesmo, gritou Daine. Antes mesmo que as cabeças se virassem, a faísca emanou dos magos de batalha. Os 3 magos viraram seus cavalos, os olhos fixos em Daine. O mesmo fez a guarda de Loren, mas o próprio Loren manteve sua montaria firme. Daine Ateris. Faz muito tempo. Você pode até quebrar meu pescoço, mas não viverá para respirar novamente se fizer isso. E seu irmão terá a pele arrancada dos ossos. E sua irmã? Bem, vou garantir que aquela coroa seja derretida e derramada sobre a cabeça dela. Por que você não desce aqui e conversamos cara a cara? Por que você não sobe aqui? Está um dia lindo. Dá para ver quilômetros e quilômetros em todas as direções. Diante do silêncio,
Daine desceu de seu poleiro e desceu da torre. O cavalo o esperava onde ele o deixará, ainda mastigando tufos de grama. Resmungou quando ele se aproximou, erguendo a cabeça e pressionando o focinho contra o peito dele. Boa garota! Ele passou a mão pelo lado oposto do pescoço da égua e encostou a cabeça em seu pelo macio por um instante. Então, estalando a língua 2 vezes, conduziu o animal de volta através da fortaleza em ruínas até onde Loren havia desmontado com sua guarda, enquanto os 3 magos de batalha permaneciam a cavalo. Já na casa dos 50, Loren ainda tinha músculos bem definidos, com uma estrutura física larga e esguia. Marcas completas da lança adornavam seu antebraço direito, e 4 anéis negros, o esquerdo. Você tem estado ocupado. Loren permaneceu de pé com a mão apoiada no pomo da espada. Os sussurros na fortaleza o chamam de prole do vazio, um demônio enviado para nos despedaçar durante a noite. Mas estou familiarizado com seu trabalho, Daine. Não fiquei de braços cruzados todos esses anos. Ouvi falar do que você fez com Arsted Arnin. Incender um homem é uma vingança cruel, não acha? Para alguém da nobre casa Teres. Pensei que você fosse do tipo honrado. Nunca afirmei tal coisa. Embora Arsted não tenha gritado nem de perto tanto quanto os milhares que você deixou queimar em Sormvacek. Os lábios de Loren se curvaram para baixo antes de ele dar um sorriso fugaz a Daine. Não faço ideia do que você fez com aquela Draleide, Sylvan Anura. Ela simplesmente desapareceu. O cadáver do dragão foi encontrado ao sul de Katagan com uma lança feita inteiramente de pedra saindo de seu olho direito. Presumo que foi você. Observei e ouvi através dos olhos e ouvidos de outros durante a última década. Você deixa padrões, sabe? Marcadores. Um rastro a seguir. E que rastro você deixou, você e aquele seu companheiro, o Narvonano? Daine apertou ainda mais o cabo da sua lança. Você achou que eu seria tão ingênuo a ponto de pensar que você nunca voltaria aqui? Você é o sangue do seu pai. Pura arrogância e orgulho. Você jamais deixaria a honrada casa Teres ruir, não importa quantos precisem morrer. Assim que soube da morte de Arsted, eu soube. E agora aqui está você. Devo admitir, Daine. Você chegou perto. Fez mais do que sua mãe e seu pai jamais fizeram, e até mesmo aqueles que vieram antes deles. Mas quantos Valtaranos morreram por suas palavras de liberdade? Dezenas de milhares. Em Mirefal, em Esquifel, e não nos esqueçamos das Colinas Perdidas. Não há uma alma sequer sob as bandeiras da Casa Tebal que o seguiria depois daquele ato de carnificina. Você fala demais, Loren. Quando eu te matar, a primeira coisa que vou arrancar é a sua língua. Loren sorriu. E quando eu derreter aquela coroa sobre a cabeça decepada da sua irmã, depois que ela for executada por traição, pendurarei o corpo dela ao lado do seu na praça de Esquifel, exatamente onde eles foram enforcados. Seria poético, não acha? Loren se aproximou até que Daine pudesse sentir o aroma de laranjas em seu hálito. Aposto que você já sonhou com isso. Com estar tão perto a ponto de poder cravar uma adaga no meu coração. Como se sente agora, sabendo que se fizer isso, se buscar a vingança que deseja, isso lhe custará não apenas a sua vida, mas também a do seu irmão e da sua irmã. Ele se inclinou para mais perto. E a do filho da sua irmã. Daine paralisou, quase deixando cair a lança de suas mãos, com o estômago embrulhado. Pensei que isso pudesse chamar sua atenção. Como você acha que eu conheci seu irmão? Cada palavra que sai da sua boca é uma mentira. Quando foi que eu lhe contei uma mentira, Daine? Nenhuma vez. Admito que posso ser impaciente, teimoso, implacável e, às vezes, cruel se necessário. Mas não sou um mentiroso. Ele se virou e fez um gesto para seu guarda. Se você acredita em mim ou não, é irrelevante. Você verá em breve. Você chegou até aqui, Daine. Não quer ir um pouco mais longe? O guarda avançou com um par de grilhões de ferro. Ao fazê-lo, Daine sentiu os magos puxando fios de espírito, preparando-se para protegê-lo. Este era o ponto sem retorno. Ele poderia matá-los a todos ali mesmo, arrancar a carne dos ossos de Loren e cortar seu coração. O preço seria a vida de Baren e a de seu sobrinho, se Loren realmente não estivesse mentindo. E mesmo assim, a guerra ainda não teria terminado. Os Lorianos ainda ocupariam a fortaleza de Ashiron, e reforços provavelmente chegariam pelos portões quentes. Loren estaria morto, mas Valtara ainda sangraria. A única vitória possível seria pessoal. Não, a paciência seria sua aliada. Havia um caminho pelo qual ele poderia manter sua família unida e diminuir o custo de libertar Valtara.
Esse caminho exigia grilhões. Imagino que seja mais fácil se eu montar no cavalo primeiro. Eu preferiria ver você subir com as mãos amarradas, mas se você insiste. Daine montou na égua baia e permitiu que o guarda de Lórien colocasse as algemas em seus pulsos. A parte mais difícil era não fazer nada enquanto os magos de Lórien erguiam uma proteção espiritual ao seu redor e a centelha era puxada para fora de seu alcance. Enquanto seguiam pela estrada de terra que levava à fortaleza de Ashiron, Daine avistou Belina sentada acima dele no galho de uma árvore frondosa, equilibrando-se como um gato. Ela sorriu para ele quando passaram. O guerreiro e o marinheiro. Pela espada e pelo sangue. Eu porei fim à linhagem da casa Coraclon. Eu verei Valtara livre.